Boa noite, queridos irmãos. É com alegria que estamos juntos nessa noite. Culto do Ministério Cristão Fé e Vida. É com uma grande satisfação, querido, que vamos até a sua casa, o seu lar, o seu escritório, aonde quer que esteja chegando essa palavra, eu creio. E é incrível como Deus tem ministrado de uma forma especial testemunhos do que Deus tem manifestado por através dessa pequena palavra, dessa simples palavra que temos trazido aqui a cada dia. Quero salientar nesse início de ministração a importância de nós, como igreja, estarmos orando por esse culto online, por essa plataforma que o Senhor tem nos dado. Por quê, queridos? Porque é muito difícil nós estarmos mantendo uma frequência de ministração por através de um canal como esse. E eu explico por quê. Não é nem a questão financeira, porque graças a Deus o Senhor tem nos suprido de uma forma extraordinária. Não é esse o problema. O problema todo está, querido, que quando nós estamos trazendo uma palavra que atinge um grande número de pessoas, ou que nós estamos alcançando um número ou uma distância maior, automaticamente, querido, coisas se levantam, não com o intuito de ajudar, mas muitas vezes, querido, de deixar para baixo uma ministração pontual que fizemos aqui em Santo Ângelo algum tempo atrás, aqueles irmãos de Santa Rosa que estão nos escutando e aqueles irmãos lá de Porto Xavier ou de outro lugar que daqui a pouco estão nos ouvindo, vão perguntar, foi específica para Santo Ângelo? Não, queridos. É uma palavra que eu creio que ela é abrangente para todo lugar onde se prega o Evangelho. Há as pessoas que apoiam, há as pessoas que admiram, mas há as pessoas que aprendem. Mas, querido, para aprender é importante nós entendermos, e esse já é o início dessa ministração, se falta alguém que da tua casa você chama para que todos possam ver essa ministração nessa noite, nesse dia dos pais, uma palavra importante que eu creio que Deus quer nos alinhar, nos pontuar sobre isso. Então, queridos, há muitos que querem aprender. Para aprender, querido, é necessário uma coisa: querer. Jamais a criança, quando ela é pequena, nós incentivamos ela a querer ir para a escola. Aí alguém vai me dizer assim, pastor, mas geralmente a criança não quer ir. Claro, ela não quer ir, mas quando ela vai entrando na dinâmica, ela vai vendo que ela é desenvolvida, ela vai gostando de estar naquele ambiente. Pastor, nunca gostei de escola. Sim, querido, eu entendo a sua colocação. Por quê? Porque muitas vezes nós não conseguimos ou não nos adaptamos a um sistema de aprendizado, porque durante a nossa vida toda, ou melhor, o pequeno desenvolvimento que tivemos até uma determinada idade, é interessante, se você tem o Instagram, eu gostaria que você seguisse a nossa irmã, a Carol, eu não sei pronunciar o sobrenome dela. A Carol, esposa do João, ela é pedagoga e ela tem falado sobre ensino de crianças. É bem interessante o que ela tem falado nas postagens dela do Instagram. Então, quando nós queremos aprender ou nós somos levados a um aprendizado, isso nos faz evoluir, crescer. O texto que temos pregado nesses últimos dias é sobre paternidade de Deus. E a coisa mais tremenda, querido, que eu compreendo como a paternidade de Deus, é que a paternidade de Deus me faz chegar mais perto dele. E o texto que eu sempre aplico em cada ministração, e eu acho que algumas pessoas já devem estar decorando esse texto, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19, eu e um discípulo, o Michel, nós temos trazido esse texto para o nosso convívio, sempre que podemos conversar,
e muito do que aprendemos de uma escola que o Michel foi, essa compreensão de que quando eu olho o Pai, quando eu aprendo do Pai, eu começo a me parecer mais com o Pai. E eu parecendo com o Pai, eu vou tomar as atitudes, eu ministrei isso, falando sobre paternidade, mas falei isso também em algumas outras ministrações, sobre, por exemplo, se você não assistiu, vá lá e assista. Quando nós começamos esse trabalho, nós falávamos de pedra angular, Efésios capítulo 2, versículo 20, Cristo, a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser colocada de pedra de esquina. O que significa isso? Alicerce para construir todas as coisas. Trouxemos também uma palavra que falava, sejais fortalecidos, falando de um texto também de Efésios, no capítulo 6 somente daí, e enfatizávamos, querido, sobre a armadura de Deus e falávamos da espada, que é a palavra de Deus. O que tudo isso nos reporta? Quando eu olho o Pai, João 5,19, eu tenho a espada em minhas mãos, Efésios 6, eu posso guerrear com muito mais combatividade contra tudo aquilo que se levanta contra mim. E aí eu quero pontuar, querido, que o mundo em que nós vivemos, mesmo antes pandemia, hoje tendo a pandemia e pós-pandemia, cada vez mais nós vamos ter uma luta para quê, querido? Para manter o sentimento de que somos filhos. Efésios, novamente, eu uso. No capítulo 1, versículo 4, nós fomos eleitos pelo Senhor para sermos filhos amados. Filhos esses que são semelhantes ao Pai. Mas, claro, como a gente falou na semana passada, nós temos uma carga genética que vem do nosso pai biológico, nós temos uma carga de convivência que foi aquilo que a gente recebeu daqueles pais que nos ensinaram a vida. E tudo isso somado, querido, nos vai trazer o quê? Uma identidade. Essa identidade, querido, ela tem o padrão, ou ela tem a característica, ou ela tem a forma de um Deus que quer que seus filhos, nesse tempo em que vivemos, e aí, querido, é uma questão de discernir o tempo em que vivemos. Deus, Ele quer para cada um de nós um coração firmado nele. Não só um coração de pessoas que falam do Evangelho, mas pessoas que vivem o Evangelho. Viver o Evangelho significa, queridos, eu viver uma boa nova diariamente. E isso é difícil, porque as circunstâncias elas vêm e nos sufocam. E eu quero clarear tudo isso que eu estou falando nesse dia para você entender um início, um meio e um fim dessa ministração. Eu quero que você abra em 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4. Um texto, querido, que o apóstolo Paulo ele está falando ao povo de Corinto. E quando ele fala ao povo de Corinto, ele começa a dizer da dificuldade, do esforço ao qual ele, Paulo, estava desempenhando, ou ele estava trabalhando para quê? Para que Cristo fosse formado naquelas pessoas de Corinto. E aqui, queridos, eu quero enfatizar algo. Jamais, e eu compreendo o que eu estou falando, jamais nós vamos conseguir ter uma igreja igual à igreja que foi de Atos dos Apóstolos. Entenda isso que eu estou falando. Por que o pastor está dizendo isso? Porque, querido, as características daquelas pessoas, a forma como elas conduziam algumas coisas, é totalmente diferente do tempo em que vivemos. Eu não quero dizer com isso que a palavra se perde, não. Porque a palavra ela é tão tremenda, querido, que ela se renova dia a dia, e não importa a geração que nós estejamos, não importa o tempo que nós estejamos vivendo, não importa o lugar para onde vamos, a palavra de Deus, ela se torna viva em qualquer ambiente.
Se nós formos por uma tribo indígena, lá no mais alto, no lugar mais distante, e nós começarmos a pregar o evangelho verdadeiro, pregar o evangelho que fala do amor do Deus Pai Criador, do Filho que nos salvou e do Espírito Santo que quer que sejamos casa de oração, querido, eu sou ouvido em qualquer lugar no mundo, não importa o tipo de situação que a gente esteja vivendo. Pastor, mas existem religiões que não vão aceitar. Aí é que está, querido. E aí eu começo a pontuar algo para você. Lhe trazendo para esse texto, o apóstolo Paulo está falando do esforço dele. Ele está falando da forma como ele tem trabalhado com os filhos da fé dele. E aqui, exatamente no versículo 14, ele diz assim, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 14. Eu não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas advirto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tenhais 10.000 tutores, 10.000 instrutores em Cristo, contudo, não tendes muitos pais, pois em Cristo Jesus eu vos gerei pelo Evangelho. Querido, eu quero nessa noite pontuar algo para você. Ser membro de uma congregação nos leva a um pensamento. Cristo. Falei tudo isso desde o início. Nós estarmos aliançados em uma congregação nos leva a dizer, somos de tal igreja. Você vai entender o que eu quero trazer. Agora, nós dizermos que nós somos discípulos. Discípulo é aquele que segue o mestre. E aí, queridos, eu quero agora abrir um parênteses. De forma alguma, eu quero nessa noite que você pense que eu estou lhe manipulando para que você venha a me ouvir mais que você me ouviu até aqui. Não, de forma alguma. Na verdade, eu entendo que Deus tem nos conduzido a algo como igreja, e eu falava alguns cultos atrás, que nós precisamos avançar, e eu creio que essa palavra é uma palavra de avanço. Fecha parênteses. Quando o apóstolo Paulo olha os seus discípulos, ele olha eles como, para muitos ali, apenas pessoas que ele estava instruindo o evangelho. Mas para alguns outros, ele estava falando a eles como filhos amados. Por quê? Porque, querido, quando eu pego a palavra de alguém que está me trazendo, que lê a Bíblia e que estuda para trazer a palavra, eu estou olhando, na verdade, e fazendo uma análise daquilo que está sendo falado. Isso eu ensino sempre nas minhas pregações. A minha palavra ela é dirigida para que as pessoas elas cresçam em Deus. E aqui eu quero confessar, quero pedir perdão, e entendo o dia que nós estamos trabalhando. Muitas pessoas se dizem pais espirituais de outras pessoas. E aí, querido, você pode ir no Saravá, você vai ver um pai de santo. Você pode ir numa religião do tipo afro, vai ter um pai, vai ter filhos. Você vai ir numa igreja evangélica muitas vezes e as pessoas vão dizer, esses são meus filhos na fé. E aí você foi ver o quanto as pessoas tinham sido, de alguma forma, querido, levadas a um evangelho, ou melhor, um ensino, que era um ensino torto, um ensino que não condizia com a palavra. Então, por isso o apóstolo Paulo está dizendo aqui, você pode ter muitas pessoas que te ensinam, mas que são pais, aqueles que amam os seus discípulos, esses são poucos. E aqui, querido, eu não quero dizer que eu sou um pai espiritual. Na verdade,
quando eu estava preparando essa palavra, eu comecei a pensar em trazer ou não trazer essa palavra. Mas eu achei necessário trazer essa palavra para que nós cresçamos em uma questão muito simples, querido. Nós temos que deixar de ser apenas membros de igreja, apenas frequentadores de culto, para começarmos a ser discípulos do Mestre Jesus. Discípulo, querido, significa aquele que segue a doutrina, o ensino ao qual Jesus estava dando. Vamos abrir em um outro texto da palavra, muito interessante, Tito. Se você nunca leu o livro de Tito, eu já me perdi aqui porque eu desmarquei, Evangelho nada. Carta de Paulo a Tito. Vamos achar aqui. Tito. É um livro pequeno com 3 capítulos, a qual o apóstolo Paulo inicia falando assim, Tito, capítulo 1, versículo 1. Tito, para você se achar melhor, você pode, depois que você passa Efésios, aí vem Gálatas, aí vem primeiro a Tessalonicenses, vai indo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Fala assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus nos não pode mentir, prometeu antes do começo do mundo. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Senhor e Salvador. Aí o apóstolo Paulo diz, a Tito, meu próprio filho, segundo a fé comum. Querido, aqui a gente pode pegar tudo que a gente falou nos últimos meses de pregação. Fé comum, uníssonos, andar em uma fé, andar em um pensamento, ter uma meta, ter um objetivo. Querido, quando eu entendo que o Pai tem uma palavra para que seja manifesta pelos filhos, nós começamos a entrar em uma dimensão maior, que é o quê? Submissão às autoridades. E aí, queridos, é importante que a autoridade que eu tenho que me submeter no meu trabalho é o meu chefe. E se nós formos buscar, querido, e isso é uma coisa que às vezes a gente peca, a gente contesta muito a chefia, mas a palavra de Deus diz que nós temos que ser proativos, nós temos que ser pessoas que contribuem para a forma a qual está sendo desenvolvida dentro do nosso local de trabalho. Nós somos responsáveis. Por quê? Porque tudo aquilo que nós fazemos no nosso trabalho, nós temos que fazer com excelência, como se estivéssemos fazendo para o próprio Deus, como que Cristo Jesus estivesse conosco, ou pelo Espírito Santo Ele está sempre conosco, mas como se Cristo estivesse ali corporalmente conosco. Aí nós temos uma forma correta de trabalhar. Mas, no entanto, nós, pela forma como vivemos como pessoas, e aí vem muito das características. Querido, você tem que prestar atenção na minha palavra, porque geralmente, querido, eu trago uma sequência e aquilo que eu vou falando de introdução, eu vou colocando dentro disso. Muito das nossas características como pessoa nos nossos relacionamentos vem da paternidade biológica e da paternidade de convivência que temos. Por isso nós precisamos da paternidade de Deus sobre nós para que nós sejamos transformados. Entende isso? E quando nós estamos entendendo, nós estamos compreendendo isso, nós vamos crescendo como pessoas. Nós vamos entendendo que a nossa vida, ela não é mais nossa, ela é de um Deus Todo-Poderoso, de um Pai sobre nós.
Mas como o apóstolo Paulo está destacando ali, é necessário às vezes que nós venhamos a escutar homens, mulheres de fé, para que a nossa fé cresça. Mas para que isso aconteça, estou recapitulando, para que isso aconteça nós precisamos nos submeter. O que é ser submisso? É estar na mesma missão, junto, debaixo do mesmo jugo, da mesma fé. Quando eu falo Ministério Cristão Fé e Vida, estou falando de Santa Rosa, estou falando de Porto Xavier, eu estou falando de nós andarmos juntos, querido. E a forma como eu prego não é a forma geralmente que você vê em muitas igrejas da nossa região. Por quê? Porque a forma que se prega o evangelho aqui geralmente é de uma forma figurada. E a forma que nós pregamos o evangelho é de uma forma expositiva. E sendo expositiva, ela tem uma necessidade que aqueles que ouvem, eles venham ler a palavra, para compreender o que está sendo falado. É necessário que anotem para que venham a trabalhar aquilo e aquilo seja um crescimento dentro da sua estrutura de conhecimento. É incrível, queridos, que quando começamos o nosso trabalho lá em Porto Xavier, nós éramos um grupo um bom número de pessoas, E circunstâncias foram acontecendo, coisas foram acontecendo, e nós diminuímos o número de pessoas em Porto Xavier. Mas é incrível que a fé comum que nos uniu nos fez permanecer, nos fez andar junto e nos fez crescer como pessoas. Hoje, querido, nós estamos colhendo frutos de coisas que nós falamos há, 5, 6, 7 anos atrás. É isso que o apóstolo Paulo ele ensinava aos seus discípulos. É isso que nós, como ministério, tanto eu, quanto a pastora Márcia, quanto o pastor Marcos Davi, quanto a pastora Bruna, queremos trazer para a igreja. Não um pensamento de alguma coisa que nós achamos por acaso na Bíblia, não. É uma continuação, é uma evolução daquilo que Deus tem trabalhado no nosso viver. Eu diria até que tem trabalhado no nosso caráter. Quando nós lemos e quando nós aprendemos que o Deus Pai Todo-Poderoso é aquele que nós temos que seguir, nós começamos a entender paternidade espiritual. E aqui, queridos, eu quero abrir um parênteses rápido. Há muitas pessoas que elas dizem assim, eu preciso da oração do meu pastor. Não, querido, você precisa da palavra do seu pastor. Para que a tua oração se torne uma oração cada vez mais eficaz e mais pontual. Óbvio, queridos, que você pode me pedir uma oração para mim, pastor Marcos Davi, e essa é a nossa função, e eu gostaria que as pessoas pedissem mais oração no nosso grupo, nos mandando um pedido de oração, ou nos ligando para dizer, pastor, eu preciso que o senhor ore por mim, pastor, eu quero que o senhor ore porque eu estou fechando um negócio lá que eu vou comprar um carro novo. Cara, nós queremos te abençoar nessas coisas. Nós queremos ter uma palavra, e nós temos uma palavra de Deus para a sua vida. Mas é importante nós entendermos que tudo isso, querido, vem de uma compreensão muito nítida. Deus Pai nos conduz a uma transformação para termos uma identidade em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, quando fala aos seus filhos da fé, ele ensina isso. Olha, lê comigo aqui em Tito, continuando, a gente parou ali no versículo 4 de Tito 1, diz assim, a Tito, meu próprio filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. É uma saudação. Por essa causa te deixei na cidade de Creta, para que pudesses colocar em ordem as coisas que ainda restam e estabelecestes presbíteros em cada cidade, como já te mandei. E é interessante, querido, que quando o apóstolo Paulo está falando isso, ele começa a colocar alguns, vamos dizer assim, alguns perfis, algumas
características, algumas qualidades que a pessoa, a qual aquele homem, ou aquele filho na fé, Tito, devia olhar para que aquelas pessoas fossem escolhidas para assumir um lugar de autoridade. Porque, queridos, a autoridade ela não pode ser imposta de uma forma. A partir de hoje você vai obedecer a esse irmão aqui. Não, querido, isso é adquirido. É adquirido por quê? Porque eu olho o quanto essa pessoa tem de Deus. Mas imagine comigo, querido, que as pessoas que me cercam, e aí eu poderia pedir agora, nós estamos falando ao vivo e você pode estar falando no nosso chat aí, porque o nosso chat fica aberto do YouTube. Quantas vezes, querido, eu já tive junto de você que está me escutando aí, em momentos de festa da tua casa? Você pode dizer, mas agora eu te pergunto, quantas vezes eu tive num momento de dificuldade na tua casa? E aí, querido, eu tenho uma certeza comigo. Eu tive muito mais vezes em momentos de dificuldade do que momentos de alegria na vida dos irmãos. Por quê? Porque eu fui colocado nesse lugar, nessa cidade de Santo Ângelo. Eu vim de um lugar distante para vir para cá. Muitas situações aconteceram comigo, para que nesse dia de pandemia, e queridos, por que eu estou falando isso? Porque eu não imaginava que saindo da minha casa e indo todo domingo para o culto, na igreja, ministração do louvor, dízimos e ofertas e palavra, e quando eu vi a pandemia, e disseram, não é para ter culto. E depois disseram, pode ter culto com menor número de pessoas. E bandeira vermelha, e bandeira laranja, e bandeira amarela, e bandeira preta, e bandeira não sei o quê. Vem, não vem. Pastor, não posso ir porque eu já tenho uma determinada idade e eu sou do grupo de risco. Pastor, eu não vou porque a minha criança é novinha, eu tenho medo de expor ela. Pastor, nós não vamos porque nós vamos esperar um tempo ainda para que as coisas se ajustem. Queridos, como pastor, eu olhei tudo isso e pensei, o que vai acontecer? E quando eu fiz o primeiro vídeo, lá em 15 de março, se não me engano, e eu falo isso para você, querido, porque eu acho importante. Eu detesto falar na frente de uma câmera. Eu detesto, querido, você vê a minha imagem. Por muito tempo eu tive dificuldade com isso. Mas quando nós começamos a fazer isso, e hoje, queridos, ao ponto que atingiu a quantidade de pessoas que estão sendo abençoadas, eu olho e vejo o quanto Deus tem sido. É que o apóstolo Paulo estava falando aqui para Tito. Crescimento, para que pessoas sejam tocadas e elas sejam manifestas e desenvolvidas para algo muito maior. Abre comigo ali no versículo 14. Diz assim, versículo 13. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Eu ia falar algo e eu esqueci, agora eu lembrei de salientar. Queridos, há um perigo muito grande hoje, de pais espirituais, que são pessoas que querem buscar a Deus e que levam o evangelho de uma forma verdadeira, e pais espirituais místicos. Meu poder, irmão, estarei no monte orando por você e depois você vem receber a água ungida que eu trarei para você. Isso é muito perigoso. Eu não sei se eu estou sendo bem, se eu estou atingindo o que eu quero atingir nessa noite, mas o que eu quero te dizer, querido, é que nós como igreja queremos discípulos que cresçam no aprendizado, que sejam maiores que nós, que desenvolvam em Deus, para que a nossa paternidade, a paternidade de Deus em nós, seja manifesta em outras pessoas, para que haja um crescimento da igreja. Em suma, seria isso.
Mas aqui Tito, ele está olhando e o apóstolo Paulo está dizendo assim, cara, cura, ou essas pessoas que você tem junto com você, ou, trazendo para o nosso tempo, as pessoas que estão em volta, elas precisam ser curadas de suas dores, de suas mazelas, de seus costumes de igrejas que já passaram. Querido, se você foi de um outro ministério, eu quero que nessa noite você diga assim, Senhor, eu quero te aceitar como Senhor e Salvador a Ti, Jesus. E eu quero servir no Ministério Cristão Fé e Vida de uma forma que eu possa abençoar outras pessoas. Querido, aqui não é o lugar onde você diz, eu sirvo ao pastor Miguel. Não! Aqui você aprende com o pastor Miguel, você aprende com o pastor Marcos Davi, você tem um sentimento de paternidade, de cuidado sobre a sua vida, para que você cresça. O apóstolo Paulo, ele vai mais adiante, ele diz assim, não dando ouvidos, ele está instruindo Tito, né? Versículo 14, não dando ouvido a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Aí, querido, você pode me dizer assim, pastor, o que são fábulas judaicas? Querido, há um perigo muito grande hoje no nosso meio, como havia naquela época, porque, por exemplo, quando Jesus ele é colocado na cruz, ele é tirado, ressuscita, fica com os discípulos, a igreja se reúne, Atos dos Apóstolos acontece, a manifestação do Espírito Santo. Pedro e João estão em um determinado lugar, fazem um milagre. Tudo uma sequência. Que as pessoas estavam vendo uma manifestação poderosa de Deus ali. As pessoas estavam vendo aquilo a olhos nítidos ali, eles estavam tudo impressionados. Chegam para um conselho de irmãos e dizem assim, olha, esses caras estão falando de um tal de Jesus aí. E se levanta um homem no meio deles, lá em Atos. Atos conta isso. Ele olha para eles e diz assim, olha, já veio um outro Jesus. Querido, escuta isso que eu vou te dizer. Escuta. Não pega só metade da pregação. Existiu um outro Jesus. Existiu um outro homem que levantou um grupo de pessoas e logo depois que ele morreu se dispersaram. Queridos, por quê? Porque esse tipo de coisa assim, de manifestar e de querer ter pessoas em uma religião, é típico do ser. Todos nós queremos algo. Todos nós queremos um instrutor, todos nós queremos alguém que nos conduza, mas o que precisamos compreender é que o que nos instrui de verdade e nos ensina, nos leva a um lugar de eternidade, é Cristo Jesus. Mas precisam passar por pessoas. Você vai entender no final tudo que eu quero trazer, querido. O apóstolo Paulo, ele olha e diz, cara, não cai em fábula judaica. Não cai em fábula que você já ouviu, tipo, pessoas que pregam que o verdadeiro evangelho é guardar um dia, o verdadeiro evangelho é não doar sangue, nada disso, querido. A palavra de Deus não fala nada disso. O que a palavra de Deus fala é que nós temos que seguir Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo habitando em nós como casa de oração. E aí, queridos, ele olha para Tito e continua dizendo assim, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os contaminados e infiéis, nada é puro. Antes, até a sua mente e consciência estão contaminadas. Eles professam que confessam a Deus, mas as suas obras o negam, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Querido, o fruto demonstra quem nós somos. O fruto fala quem nós somos. O fruto fala como nós estamos seguindo adiante dele. Então, queridos, nessa noite o que eu quero trazer para você é essa compreensão de que nós temos um
Pai, um Deus Pai, um Deus que nos conduz, um Deus que nos traz força a cada dia para viver, a misericórdia dele se renova e aí nós podemos amanhecer novamente, continuar mais um dia. Nós temos um Pai que é unido ao seu Filho, que é unido ao seu Espírito, os três são um, mas são individuais, um mistério. A compreensão disso. Deus Pai, Ele é o mesmo Deus Filho, Ele é o mesmo Deus Espírito, que nos conduz a uma compreensão e um chamado para sermos filhos dEle. Mas nós não podemos esquecer que nós temos um pai biológico, um pai de convivência, alguém que nos ensinou algumas coisas e muito do nosso caráter, muito das nossas características são provenientes do nosso lar. Mas quando o meu pai de convivência, então, num sentimento horizontal, eu olho num sentimento vertical, o Deus Pai Todo-Poderoso, eu vejo a cruz. Falava isso essa semana, num dos nossos momentos, às 6 horas da manhã, que ficam gravados no nosso grupo da igreja. Grupo do WhatsApp Fé e Vida. Se você quer fazer parte, fala conosco, a gente te inclui lá. Todo dia de manhã, de segunda a sexta-feira, tem uma palavra de Deus para a sua vida. Nós falávamos da importância desse Deus Pai estar junto com o Pai biológico e a cruz fazendo diferença. Mas para que eu entenda a cruz, eu preciso estar aliançado com meus irmãos também. E essa aliança, ela tem um êxito muito grande quando eu compreendo que eu tenho que me submeter a autoridades. E essa autoridade, querido, eu não estou falando, e isso é uma coisa que eu tenho dificuldade, eu e o pastor Marcos Davi estávamos falando isso semana passada, nós temos dificuldade em impor algumas coisas no sentido de que nós entendemos que Deus convence, mas às vezes as pessoas não querem aprender. Às vezes as pessoas elas preferem escutar 10 mil vídeos de todo mundo. É muito engraçado, o pastor Marcos Davi estava me narrando algo e aí eu depois me lembrei. Eu estava ministrando em uma dessas nossas pregações sobre um assunto. E aí um grande homem de Deus pregou algo parecido lá e aí um rapaz veio e disse assim, pá, o fulano de tal estava falando tal coisa lá. E aí o pastor Marcos Davi olhou para ele e disse, tá, mas pera um pouquinho, o pastor Miguel trouxe isso essa semana para nós, no culto online. E ele, porque queridos, nós temos uma característica, vamos dizer assim, é mais fácil ouvir quem não nos olha nos olhos e não conhece o nosso andar e o nosso conduzir. Porque é muito fácil eu admirar um pastor, tem um cara aí que muita gente gosta, um tal de Anderson Silva, que eu não sei direito o que esse cara prega. É muito mais fácil admirar ele dizer, bebê, escuta o que eu estou te falando, do que dizer assim, meu irmão, eu sei que tu foi mal educado com a tua esposa essa semana, vamos andar junto, você precisa ser transformado. É muito mais fácil eu achar o Luiz Hermínio uma bênção falando sobre mesa do Senhor, do que querer sentar na minha mesa e compartilhar da minha comida, que é simples. É muito mais fácil. Então, querido, que nesse dia nós possamos entender e compreender a importância de andarmos em uma só fé. Andarmos juntos e mais ainda, andarmos numa forma de discipulado. A cada semana, queridos, eu tenho pessoas às quais eu me aconselho, como o pastor Pablo, como alguns outros irmãos. E aí o que acontece, querido? Ali há um discipulado, há um compreender de algumas coisas. Eu submeto muitas coisas a esses irmãos. E hoje, querido, muitas pessoas elas querem viver a vida do Evangelho no sentido de, eu quero ser muito maior que o meu pastor. Glória a Deus, querido. Mas jamais tu vai conseguir ser maior que o teu pastor se tu não te submeter a ele.
Jamais o pessoal de Santa Rosa que está me escutando, jamais vocês vão crescer e vão ser pessoas cheias de uma unção se vocês não se submeterem como o pastor Marcos Davi se submeteu no início do ministério dele. Jamais o pessoal de Porto Xavier vai poder olhar e dizer assim, eu quero crescer, quero ser alguém muito maior, se não conseguir se submeter à irmã Nelly, que é uma pessoa que tem sido colocada na frente do trabalho. Tudo, querido, começa por compreendermos que o Deus Pai Todo-Poderoso tem em nós um amor tão grande, mas tão grande, que deixou o próprio Filho dele morrer por nós na cruz. Ele morrendo na cruz nos trouxe uma compreensão de que eu me submeto ao meu Pai até na morte, porque foi isso que Jesus fez. Entenda o que eu estou dizendo, querido. Não estou querendo dizer que se eu falar alguma coisa para você, você não vai ter que orar primeiro e ir para diante de Deus. Não, não é nada disso. O que eu estou dizendo é que nós temos que andar juntos no aprendizado. Aprendendo junto. Sendo discipulados, querido. Sendo cuidados. Nós estamos reiniciando a escola de capacitação em Santa Rosa. Em breve estaremos voltando à escola de capacitação aqui em Santo Ângelo. Lá em Porto Xavier nós estamos trabalhando ainda, estamos vendo como vamos fazer, querido. Mas você tem que orar, querido, orar muito. Para que Deus abençoe, clareie e ilumine a nossa mente, tanto minha, quanto da pastora Márcia, quanto do pastor Marcos Davi, quanto da pastora Bruna, porque esse é o presbitério da igreja. É essas 4 pessoas que você tem que cobrir de oração para que eles possam crescer, para que Deus venha agregar outras pessoas, para que esse ministério possa atingir muitos lugares. Possa atingir outras pessoas, e queridos, eu falo isso sem temor, sem ter medo de errar, na verdade, eu falo isso com temor, sem ter medo de errar. Querido, nós temos nos aplicado para aprender e ensinar a palavra, não doutrinas nossas, como o apóstolo Paulo fala aqui. Por que isso, querido? Porque nós entendemos o que é, dentro de nós, uma paternidade que nos gerou uma identidade como ministério. O nosso ministério, querido, ele é um ministério, e eu estou findando falando isso, o Ministério Cristão Fé e Vida, ele tem uma base. A base dele, queridos, é o chamado que o Senhor nos deu de sermos filhos. Mas que tipo de filhos? Filhos de amor. Filhos de amor. Essa é a maior missão que nós temos como ministério. Manifestar o amor, não importa quem seja. Não importa quem chegue. Nós destinamos, querido, alimento para quem chega no nosso meio. Nós não olhamos se essa pessoa ela tem uma característica evangélica sobre ela ou qualquer coisa, não. Nós entregamos, nós amamos, nós primeiro amamos, depois nós tentamos conversar com essa pessoa e trazer para ela algo especial para ela. Ela não quer nada em relação a Deus, mas se ela precisar, ela sempre vai saber que ali ela teve alguém que lhe ajudou. Isso é a compreensão que Deus tem nos dado de discipulado. E para que cresçamos como igreja, nós precisamos aprender a discipular um a um. Eu discipulo, em primeiro lugar, a minha casa, a minha família. Logo após, eu discipulo o pastor Marcos Davi e a pastora Bruna, eu e a Márcia juntos. Eles discipulam a igreja de Santa Rosa. As pessoas de Santa Rosa começam a discipular outras pessoas. As pessoas aqui em Santo Ângelo se submetem e começam a discipular outras pessoas. E assim a igreja ela cresce. Em Porto Xavier, da mesma forma. Nós discipulamos a irmã Nelly e ali muitas pessoas têm sido tocadas. E aí a igreja cresce. Não é um sistema de G isso, G aquilo, G aquele outro. Não é nada disso. É Jesus, pedra angular. Não é o firmar das estacas, não é isso, não é aquilo, não. É Jesus, pedra angular. Porque nós vamos ter muitas coisas, nós vamos ser conhecidos, querido. Quando abrimos esse canal, nunca pensamos que iríamos atingir tantos lugares como temos atingido. Mas por que isso?
porque o Senhor tem mostrado o amor dele sobre nós. O amor dele que nos faz ser filhos, e ele um pai que nos ama. Nessa noite, quero abençoar cada pai que está me escutando. Quero dizer feliz Dia dos Pais a todos que estão nos ouvindo, mas em primeiro lugar eu quero orar em nome de Jesus, para que cada homem dessa congregação, cada pai de família queira dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa temos um compromisso com o Senhor. Mas se é uma família que só tem a mãe como a responsável, eu quero dizer: mulher, você é vitoriosa e corajosa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, sou solteiro, moro sozinho. Tu e tua casa servirão ao Senhor e serão bem-aventurados. Não importa, querido. O nosso objetivo nessa noite é dizer isso: o Pai nos amou com um amor verdadeiro e nos deu uma condução. Essa condução é para que sejamos um povo peculiar, um povo destacado em um meio de um povo que se parece tão igual, mas é um povo zeloso, cheio de boas obras. Para que isso, querido? Para que o nome do Senhor seja exaltado e nós, como ministério, cada vez diminuamos mais, mas o nome de Jesus cada vez mais seja colocado no alto. Isso é ser pai. Pai de multidões, pai de nações. Feche teus olhos, quero te abençoar, tu e tua casa. Pai, nessa noite nós queremos nos alegrar com o teu amor, nos alegrar com o teu manifestar, mas queremos aprender também, Senhor, a derramar lágrimas quando necessário, para que Cristo seja formado no coração de muitas pessoas, para que Cristo atinja lugares que hoje, ao invés do verdadeiro evangelho da sã doutrina, da sã fé, estão entrando pensamentos de prosperidade apenas, de destaque, em muitos lugares, Deus, esquecendo do caráter do Evangelho, esquecendo dos princípios que foram ensinados. Pai, nós queremos voltar às veredas antigas do amor do Teu nome, Senhor. Queremos ser amor para a vida das pessoas. Queremos ser, Senhor, aquele que estende a mão a cada dia, aquele que dá a capa se necessário for. Mas, Senhor, queremos aprender a ser discípulos Teus, Senhor, e discipular outras pessoas, para que Teu nome seja colocado acima de todo nome. Eu e minha casa serviremos ao Senhor em amor. Essa será a palavra sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Querido, importante salientar nesse final de culto, esteja conosco nos nossos cultos presenciais, estamos reiniciando, óbvio, com todas as medidas de segurança, óbvio, se a bandeira for da semana for permitido o culto, estamos fazendo culto. Você é nosso convidado, fique à vontade. Quero destacar também a importância de você estar trazendo seu dízimo, sua oferta, sua primícia, sua oferta especial. Você que tem alimento para trazer. Muitas pessoas mandaram foto e também relato da contribuição deles para algumas pessoas, e alguns testemunharam que foi a coisa mais tremenda ver o olhar daquela pessoa que eles estavam estendendo a mão. Queridos, nós somos uma igreja, nós somos um ministério que tem um objetivo: fazer Jesus conhecido a todos. Que Deus te abençoe e te guarde, te prospere no amor dele nessa semana, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.